Então, sócios, uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a princípio, ela é instaurada no Poder Legislativo, na Câmara de Vereadores, né, no momento que 1/3 dos vereadores subscrevem a abertura de um fato determinado que seja investigado numa administração. Tanto faz a administração atual, né, ou uma administração passada. E foi o caso dessa CPI, que os vereadores, 1/3 dos vereadores, subscreveram e pediram a abertura dessa CPI e, de pronto, o presidente, conforme o nosso regimento interno, ele tem que despachar de plano, de ofício, a abertura da CPI. Então, essa CPI começou, essa abertura da CPI começou há uns 90 dias atrás, né, que é o prazo regimental que ela tem para concluir os trabalhos. E, lógico, ela tem os 60 dias normais e no momento que a comissão entender que não consegue averiguar todos os fatos, apurar todos os fatos, ela pede 30 dias a mais, que o regimento permite também. E foi o que aconteceu no caso dessa CPI. Terça-feira, ela completa os 90 dias de trabalhos. Amanhã, portanto. Portanto, amanhã. E, então, ela começou, sócios, através de uma denúncia, vamos dizer assim, do Clube Ninho das Águias, que em 2010, na realização do Open em 2010, o Clube Ninho das Águias não teria recebido um repasse de patrocínio através da prefeitura. Então, em cima disso, o Clube Ninho das Águias reivindicou isso junto à prefeitura, até porque constava na ata do próprio Ninho das Águias que eles teriam um crédito com a prefeitura municipal. E, no meio tempo, o presidente trocou a presidência do Clube Ninho das Águias e o antigo presidente resolveu deixar isso em ata, para o próximo presidente ou os próximos presidentes soubessem que haveria um crédito. Porém, nesse caminho da investigação, o que se notou foi que o clube reivindicava esse crédito, porém, tanto o ex-prefeito como ex-secretários da administração, nas suas oitivas, né, relataram que haviam pago esses valores, não diretamente ao clube, mas com pagamento a fornecedores. Né. Então, o início dessa CPI começou ali, o início dela, né? E no decorrer das investigações, juntamente com uma sindicância interna da prefeitura, no decorrer das investigações e das oitivas, quando foi se olhar o valor relacionado ao Open Ninho das Águias, achou-se uma conta bancária em nome da prefeitura, onde esses depósitos haviam sido feitos e sacados, tá? A princípio, essa conta bancária que existia, o número dessa conta bancária onde foi depositado os patrocínios, essa conta, no princípio, ela foi aberta para um convênio com como é que eu vou te dizer, para contas telefônicas, um plano telefônico para o funcionalismo público. Porém, como o dinheiro do funcionalismo público, o pagamento dessas contas telefônicas, elas não eram dinheiro público, então ela não podia passar por dentro da contabilidade. E a própria Vivo, para continuar com o plano telefônico desses funcionários da prefeitura, exigiu que tivesse um CNPJ. E na época, então, segundo relatos do ex-prefeito e dos ex-secretários, eles abriram essa conta com o CNPJ da prefeitura, para beneficiar os funcionários. Então, essa conta foi aberta, não especificamente agora, no caso de receber valores de patrocínio, mas sim, essa conta já estava aberta na prefeitura. Porém, o trabalho desse plano telefônico foi repassado para os bombeiros, no meio tempo ela foi repassada para os bombeiros, porque segundo o próprio tribunal, essa conta isso não caberia à prefeitura resolver esse problema dos planos telefônicos. E fez com que essa conta ficasse aberta, ela não foi encerrada, e no meio disso, alguém andou dando o número dessa conta para patrocinadores, por exemplo, Corsã, Banrisul e outros patrocinadores que ajudaram nos eventos do município. E deram o número dessa conta. E aí começou a ser depositado dinheiro de patrocínio nessa conta. Porém, essa conta, ela não tinha talão de cheque, né? E ela não podia ser paga online, sistema online, como é o normal de uma prefeitura hoje. Ela só podia
a retirada desse dinheiro só podia ser feito em saque no caixa, através de um recibo de retirada. Era a única forma, então, que ocorria o saque, então, o valor ali depositado nessa conta. Esses patrocínios, pelo que vocês apuraram, Charles, a Comissão Parlamentar de Inquérito, eles se referiam a patrocínios que efetivamente vinham para eventos do nosso município, era, por assim dizer, os eventos oficiais, porque em determinado momento, e pelo menos que se tem algumas alegações aqui nas oitivas, é de que não eram patrocínios para aqueles eventos oficiais, por assim dizer, do município. O que foi apurado nesse sentido? Na verdade, sócios, quando o ex-prefeito, na sua oitiva, quando ele foi intimado na sua oitiva, ele trouxe junto consigo um relatório de prestação de contas, onde nesse relatório de prestação de contas continha notas fiscais, continha recibos e continha declarações, certo? Declarações, notas da época, por exemplo, de empresas que forneceram serviços para o Open 2010, o evento Jardim na Serra Gaúcha, né? E Magia da Páscoa. Foram eventos que, junto nesse relatório, apareciam notas fiscais, recibos e declarações. Declarações lógicas, declarações dadas por empresas datadas no ano de 2015. Seriam empresas que receberam esses valores. Empresas que receberam esses valores e que, através de uma declaração escrita, declararam para os devidos fins que teriam recebido esses valores em 2010. Isso foi apresentado, inclusive, lá no início da CPI, né? Acho que na primeira oitiva foi com o ex-prefeito Luiz Irineu Schenkel, que era o prefeito da época. Foi na primeira oitiva, assim, que o indiciado, né, o ex-prefeito Luiz Irineu Schenkel, compareceu à oitiva, ele justificando o fato dessa conta não estar na contabilidade, justificando não, até porque se acompanhares as oitivas, o próprio ex-prefeito diz que não tinha conhecimento que essa conta não estava contabilizada na contabilidade da prefeitura. Mas, mesmo assim, ele trouxe todo esse relatório e apresentou ele para a comissão, né? Com a apresentação desse relatório, com esses recibos, esses documentos que foram apresentados, a partir disso vocês também ouviram, foram inquiridos outras pessoas, principalmente até vinculadas a empresas, não só os secretários da época, os secretários de Fazenda da época, que, se não estou equivocado, acho que foram 2 ou 3, duas pessoas, e inclusive um ex-secretário que atuou em período anterior que veio espontaneamente, também foi ouvido isso na primeira oitiva. Mas vocês passaram, além de ouvir essas pessoas relacionadas diretamente com o poder público na época, também com possíveis fornecedores, por assim dizer, aqueles que receberam pelos valores. Esse foi um passo, um desdobramento a partir do início da CPI. Sim. No início, então, só que nem eu te falei, a gente fez a oitiva do ex-prefeito, que é o indiciado, que seria a primeira pessoa a ser ouvida, e juntamente com o ex-prefeito na época, como tu falaste, veio o ex-secretário de Administração e Fazenda, que era o João Malman, na época. Aí o João ajudou a elucidar alguns fatos relacionados àquele relatório, sobre os recibos, sobre os eventos, enfim. E, lógico, após a oitiva do indiciado, do ex-prefeito, foi feita a oitiva das duas ex-secretárias, que era a Gladys Schorn e a Daniela Steffen. Até porque, em cima dos recibos de saque do banco, consta a assinatura do ex-prefeito e a assinatura da ex-secretária de administração da Gladys, e em outros recibos de saque consta a assinatura da Daniela Steffen. Então a gente teve que fazer a oitiva dessas principais pessoas relacionadas ao fato, e também no decorrer das oitivas e dos trabalhos da CPI, a gente ouviu algumas empresas prestadoras de serviço na época em vários eventos. E como eu te coloquei, a CPI chegou num ponto que não conseguiu se esclarecer ao fato certo quem sacou o dinheiro da conta bancária, porque até então
nem o ex-prefeito, nem os ex-secretários da administração assumiram dizendo que haviam feito os saques na conta bancária. Nós também pedimos através de ofício para o banco, Banrisul, que nos informasse quem teria sido as pessoas que que sacaram o dinheiro. O banco, através de ofício, então respondeu que quem sacou o dinheiro é quem assinou o recibo de saque, né? Não podendo, por exemplo, nos fornecer imagens da época e tal, até porque se passaram 5 anos, né? Então não tinha como, nesse contexto, eles nos fornecerem isso, mas através de ofício nos forneceram dizendo, olha, quem sacou o dinheiro é quem assinou o recibo. Então, e as pessoas, as empresas prestadoras de serviços na época, que foram ouvidas, né, algumas, não foram ouvidas todas, né, mas foram ouvidas algumas, também disseram, olha, que receberam os valores de serviços prestados na época, porém não sabiam informar, alguns não sabiam, alguns fornecedores não sabiam informar de quem receberam e como receberam. Alguns diziam, olha, eu recebi em dinheiro. Outros diziam, olha, eu recebi através de conta bancária. Não sabiam dizer certo quem os contratou por serviço, né? Então, ali, a CPI, a comissão, teve uma certa dificuldade de fazer uma identificação, porque ninguém chegou, a empresa, por exemplo, não chegou a dizer, olha, eu recebi daquele secretário, eu recebi daquela pessoa. E o próprio indiciado e os ex-secretários também não chegaram a dizer, olha, eu saquei o dinheiro e eu fiz o pagamento. Então, ali a gente teve uma certa dificuldade de identificar essa situação, né? E dentro desses prestadores de serviço, Charles, alguns deles efetivamente sacaram esse valor? Eles poderiam sacar esse valor? Na verdade, assim, no momento que a pessoa titular da conta, por exemplo, né, essa conta estava aberta em nome da Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis, com o CNPJ da Prefeitura Municipal. No momento, o titular da conta passa a ser o prefeito, juntamente com os secretários da administração. No momento que essa pessoa tem um recibo de saque assinado pelo ex-prefeito e assinado pelo ex-secretário, sem dúvida essa pessoa pode ir no caixa e sacar esse valor, até porque ele é um recibo de saque, né? Já é de controle interno do banco, né? Ele não é como um talão de cheque, ele é um recibo, simplesmente um recibo de saque autorizando um saque de um valor X. Segundo as ex-secretárias e inclusive o ex-prefeito, na época havia uma comissão, sempre era formada uma comissão organizadora dos eventos, né? Onde inclusive nessa comissão participariam, na época, segundo o relato deles, participavam pessoas ligadas às entidades que faziam os pagamentos. Então, em algumas oitivas, a gente pôde acompanhar que tanto o ex-prefeito como os ex-secretários falaram que deram esse recibo de saque para membros daquela comissão formada. Porém, a gente foi atrás também, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, tentou apurar esses fatos, só que também ficou obscuro. A gente não conseguiu achar nenhuma uma comissão nomeada por decreto. O próprio ex-prefeito e as ex-secretárias não conseguiram nos informar nenhum nome dessa comissão, que na época era para fazer parte dessa comissão organizadora. Então, alguns pontos realmente ficaram obscuros. Dentro desse contexto, quais foram as conclusões, então, no teu relatório, já que tu fosse o relator aí da CPI, que foi apresentado, então, esse documento na última quinta-feira na Câmara de Vereadores? Na verdade, assim, sócio, eu acho que cabe a oportunidade de esclarecer também que muitas pessoas, nos últimos dias, vêm conversando com vereadores, vêm conversando comigo e perguntando, olha, vocês vão caçar o ex-prefeito? Vocês vão caçar o ex-prefeito, ele não vai poder mais ser candidato. Eu acho que cabe esclarecer, nessa oportunidade que tu está dando para a explicação, que a Câmara de Vereadores, ela tem o poder somente de caçar o prefeito que está no exercício do mandato dele, certo?
Então seria, se fosse aberta uma CPI agora, contra o atual prefeito, se houvesse alguma irregularidade, uma improbidade administrativa, e se concluísse que sim, sem dúvida nenhuma a Câmara tem o poder para isso, de cassar um prefeito. A questão, por se tratar de um ex-prefeito, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem, unicamente, ela tem o trabalho de investigação, de juntar provas, de juntar fatos, de fazer oitivas e de escutar e tentar, ao máximo possível, juntar junto ao relatório questões que comprovem que houve uma irregularidade. Mas não cabe à Câmara de Vereadores, nesse fato, por exemplo, por ser um ex-prefeito, de cassar ou tornar ele inelegível. A Câmara de Vereadores, através da comissão, juntou fatos, juntou provas, fez oitivas, e isso sim vai ser encaminhado, vai ser remetido ao Ministério Público, né, onde provavelmente o Ministério Público também irá fazer uma diligência em cima disso, onde irá chamar de repente outras pessoas, ou vão chamar os próprios, provavelmente irão chamar os próprios, o indiciado e a secretária, as secretárias da época, e em cima disso o Ministério Público de repente vai, como tem o poder da justiça, vai pedir de repente outras diligências, que nós na Câmara de Vereadores também poderíamos ter feito, e só que dentro de uma CPI também cabe esclarecer que uma CPI ela começa com um prazo determinado de encerramento dos trabalhos. Então o prazo também, a gente acha que 90 dias é bastante coisa, mas não é muita coisa. No momento que tu começa a escutar pessoas, tu tem que mandar ofício, e esses ofícios voltam só em 2 semanas. Então, deixar isso bem esclarecido para a comunidade e para os teus ouvintes, sócios, que a questão do fato da Câmara cassar um ex-prefeito, isso não existe. Isso quem vai determinar essa inelegibilidade, se o ex-prefeito vai poder concorrer, ou se ele vai ter uma sentença em cima do que foi praticado nesse ato que eles fizeram, somente cabe ao Ministério Público e não à Câmara de Vereadores. Agora, a Câmara de Vereadores tem o poder, por exemplo, de cassar um prefeito quando ele está no exercício do mandato dele. Aí sim, a Câmara tem como cassar o mandato do prefeito. Muito bem. Charles, então o próximo passo, claro, ainda eu vou conversar contigo sobre a situação que vai ficar na Câmara de Vereadores, ainda tem tramitação, o documento ainda está, por assim dizer, sob análise dos demais vereadores, tem essa etapa, mas encerrado o trabalho da CPI, o documento, aquilo que se apurou, vai para o Ministério Público. Esse é o caminho. Vai, inclusive no meu relatório, tu podes ver, que no final eu peço que não se remeta só o relatório, né, que seriam essas 7, 10 folhas, mas sim todos os autos do processo, tudo que foi investigado durante essas oitivas, o que foi apurado, que dá mais ou menos em torno de 410 páginas, se eu não me engano, e isso tudo vai ser remetido ao Ministério Público. Vai ser remetido tudo, né? Os ofícios do banco, a declaração e o relatório do ex-prefeito, juntamente com as oitivas, e, enfim, todos, a oitiva dos fornecedores, os recibos que foram servindo para prestar contas, por exemplo, recibos, notas fiscais e declarações, todo o auto do processo, ele vai ser encaminhado ao Ministério Público. Vocês tiveram acesso ao resultado da sindicância que ocorreu na Prefeitura Municipal, Charles, para embasar, inclusive, esses trabalhos que vocês realizaram na CPI? Como que ficou essa situação da sindicância na Prefeitura Municipal? A gente colocou, inclusive, nos autos do processo, está anexado junto à sindicância da Prefeitura, sindicância interna, que foi determinada em fevereiro de 2014. O atual prefeito pediu, então, que se fizesse uma sindicância interna. E nos autos do processo da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, inclusive, está incluído, sim, o resultado da sindicância na época. E a sindicância também. A sindicância ela tem um poder até um determinado ponto, né? Então, o que se vê no relatório, no parecer dessa sindicância, no final ela remete dizendo, olha, a sindicância conseguiu ir até esse ponto, agora cabe a autoridades competentes continuar a investigação e sim, lógico, a sindicância não foi diferente do meu relatório,
onde ela apontou que houve irregularidades, né? Houve irregularidades. Se é improbidade administrativa, isso somente o Ministério Público, através da Justiça, vai poder dizer, olha, sim, houve improbidade administrativa, agiram de má fé, né? E então, o relatório da sindicância, ele teve uma certa sintonia com o relatório final da nossa comissão da Câmara de Vereadores. Muito bem, agora então, próximo passo, claro, o Ministério Público tem essa competência legal, né, para investigar e dar encaminhamento a essa documentação toda, e se for o caso também tem o próprio Tribunal de Contas, enfim, tudo isso é possível posterior, claro, se o Ministério Público entender que isso é pertinente ou não. Vai caber agora justamente esse julgamento do Ministério Público, né? Charles, sobre a questão assim, sinteticamente então, o que se concluiu acerca dessa conta, no caso? Então, que os valores que por ali passaram, que foram depositados, foram sacados? Lógico. Pelas oitivas que vocês tiveram? Pelas oitivas e o próprio ofício expedido pelo Banco Banrisul, né, juntamente com cópias dos recibos de saques que a gente conseguiu anexar, outras que tiveram juntas, que já vieram da sindicância interna da Prefeitura, foi concluído, sim, houve o depósito, né, houve o depósito de dinheiro de patrocinadores e houve o saque dos referidos valores, né. Então, o que a gente conseguiu apurar até o momento, o que nós conseguimos apurar, por exemplo, a comissão conseguiu apurar até o término dos nossos trabalhos, a gente notou ali em torno de R$95 mil que foram sacados em recibos de saque na boca do caixa do banco, né. Então, que nem eu falei, cabe, lógico, ao Ministério fazer uma investigação mais profunda, se assim achar necessário, ou daqui a pouco vá se contentar com o trabalho que foi feito pela Câmara de Vereadores, mas sem dúvida nenhuma o Ministério Público tem amplos poderes e bem mais poderes de investigação do que a Câmara de Vereadores, né? E sobre o uso da conta para transferência, para o uso desses depósitos, chegou-se a alguma conclusão através da Comissão Parlamentar de Inquérito, ou isso também vai caber ao Ministério Público decidir se efetivamente poderia ou não poderia ter sido feito dessa forma? Na verdade, assim, sócios, a questão da conta bancária, o certo, o que é legal, trabalhando dentro da legalidade do sistema de pagamentos da Prefeitura Municipal, é que essas contas estejam contabilizadas na contabilidade, na tesouraria da Prefeitura, certo? Então, no momento que uma empresa prestadora de serviços presta algum serviço para a Prefeitura Municipal, se tem todo o trâmite legal que é fazer o empenho, né? Após de executado o trabalho por essa empresa, o prefeito, então, dá o paga-se, certo? A empresa prestadora apresenta a nota e a Prefeitura paga. Hoje temos dois tipos de modalidade de pagamento na Prefeitura. Ela pode ser online, que é direto, depósito direto em conta da empresa fornecedora, ou através de cheque, nominal direto. Então, a questão da ilegalidade dessa conta, sócios, eu acho que realmente cabe ao Ministério Público averiguar mais a fundo, sendo porque realmente o sistema normal não foi feito. O que era o trâmite normal não foi feito, que é empenhar e pagar via Prefeitura. Foi sacado o dinheiro na boca do caixa, de uma conta, com o nome que estava no nome da Prefeitura e com o CNPJ da Prefeitura, e foi pago direto aos fornecedores. Então, vai muito da interpretação realmente do Ministério Público, o que ele vai entender, né? São valores expressivos que passaram por essa conta, né? Então, também não sei o Ministério Público em que ponto que ele vai aceitar as declarações e recibos, né? Até que ponto isso tem valor jurídico de prestação de contas, tu apresentar uma declaração e um recibo. Mas, sem dúvida nenhuma, isso cabe ao Ministério Público agora averiguar esse fato, né?
O trabalho que a Câmara poderia fazer através da CPI foi feito, vai ter ainda um possível desdobramento, que eu gostaria que você explicasse qual que é a etapa agora para a conclusão efetiva, então, dos trabalhos da CPI na Câmara de Vereadores, já que o relatório foi apresentado quinta-feira da semana passada e agora terá, então, análise dos vereadores nessa semana ainda, né? Isso. Segundo o regimento interno, sócios, a comissão foi encerrada, né? E os trabalhos foram encerrados através da comissão, e eu como relator, teria que apresentar o relatório aos vereadores até 5 dias antes do término previsto dentro do regimento para o prazo da CPI terminar. Então, esse relatório foi apresentado 5 dias antes para os vereadores, e cabe aos vereadores agora, eles fazerem emenda ao relatório, né? Ou, se assim o entenderem, fazer um outro relatório paralelo, onde os dois poderão caminhar ao mesmo tempo, no mesmo trâmite dentro da Câmara de Vereadores. Ele entra como um projeto normal, ele entra no grande expediente, ele vai para a pauta e depois vai para a ordem do dia, que é o dia da votação, certo? Então, os vereadores que assim o entenderem que deveria de constar alguma coisa a mais no relatório, eles vão ter todo o direito e a liberdade de fazer uma emenda ao relatório, né, que foi apresentado, e também como eles podem ignorar esse relatório e criar um relatório totalmente novo e andar paralelo junto na Câmara de Vereadores. Lógico que esse relatório vai à votação, ele vai à votação no plenário da Câmara. Então, no momento que tiver uma emenda também, a emenda vai à votação no plenário, né? Aí, se a maioria dos vereadores entender que é bom que isso conste no relatório, eles aprovam, senão eles reprovam. Essas emendas, um possível relatório paralelo, ele deverá ser apresentado, ou deverão ser apresentados nesta quinta-feira daí? Ou tem um prazo ainda mais alongado? Na realidade, ele pode ser apresentado. A conclusão dos trabalhos é 90 dias que se finda amanhã, certo? Então, eles têm, por exemplo, os vereadores que quiserem fazer as emendas, eles podem fazer essas emendas até amanhã, e se quiserem apresentar outro relatório até amanhã. Quinta-feira, ele já entra no grande expediente, né? E pode seguir o trâmite normal de projeto. Muito bem. Votação seria, então, na semana que vem, daí? Daqui a, provavelmente, 2 semanas.